É ou não é verdade? Sim ou não? E nós podemos ficar tão sensíveis a esse cicio, a esse sussurro, que para nós ele se torna como um barulho de um rugido de um leão, não é? E muitas vezes quem tem sensibilidade ouve algo tão forte, ou sente algo tão forte, que olha para a pessoa do lado e diz: você ouviu? Não. Você sentiu? Não. Como? É porque ele não tem a sensibilidade que a gente tem. Você está entendendo? Não é? A Bíblia diz que lá no caminho de Damasco, os homens viram a luz que Paulo viu, mas não ouviram. Se eu não me engano é isso, né? Ou o contrário, mas é isso aí, né? Ele não tinha a sensibilidade. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade para ouvir esse cicio do Espírito, e que ele se torne para nós um rugido de leão. E também precisamos criar coragem para obedecer. É ou não é verdade? Sim ou não? Precisamos criar coragem para obedecer. Então, imagina assim, você está andando na rua e você escuta o cicio do Espírito Santo e fala assim: fala isso para aquela pessoa. Tem que ter coragem para ele, não é verdade? Pior ainda, vai lá fazer o quê? Só vai lá, que nem ele mandou Felipe. Vai lá e anda do lado daquela carruagem para fazer o quê? Vai lá e anda do lado. Já pensou Deus mandar você até alguém sem dizer para você o que você tem que dizer ou falar? Você fala assim: Senhor, já estou aqui, eis-me aqui agora. Acompanha a carruagem e fica esperto, não é? Imagina a angústia de Filipe. Tem que ter coragem, não é verdade? Né? Para superar o medo, a vergonha, o constrangimento, o que as pessoas vão pensar da gente, as pessoas vão interpretar mal, não é verdade? Então, tem que ter coragem, não é? E para isso, é óbvio, né, que nós precisamos de 3 coisas, temos aprendido. Precisamos, primeiramente, acima de tudo, ter o Espírito Santo, amém? Segundo, precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Temos, porque a sensibilidade ao Espírito Santo, a qualquer pessoa, ela vem só por meio de um relacionamento, sim ou não? Um relacionamento íntimo com Ele. E depois, o terceiro, é que nós temos que nos deixar sermos dirigidos pelo Espírito Santo, não é? E nós estamos falando dessa primeira coisa necessária para desenvolvermos essa sensibilidade e essa coragem, para que possamos de fato estabelecer essa parceria com o Senhor, amém? Nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, amém? Aprendemos que Deus não dá Ele por medida ou em partes, ou Ele dá, ou Ele, todos os que têm o Espírito Santo têm a mesma porção. Ninguém tem mais, ninguém tem. É óbvio que uns dão mais liberdade ao Espírito Santo, uns entristecem menos o Espírito Santo. Eu não acredito que entre nós haja alguém que não entristeça Ele, mas eu acredito que entre nós gente que entristeça menos Ele, não é? Existe entre nós gente que apaga o Espírito Santo e gente que apaga menos. Não é verdade? Mas como é que pode apagar Deus? Pode apagar Ele não no universo, não na criação, mas na ação dEle na sua vida você pode. Que Ele respeite o seu livre-arbítrio. Não é verdade? Não é? E nós temos aprendido então o que é preciso, princípios que precisamos estabelecer na nossa vida, para que de fato o Espírito Santo venha sobre nós, amém? Amém. E o Espírito Santo vem sobre nós, primeiramente, acima de tudo, como uma marca de propriedade. Fala assim, marca de propriedade. Porque entenda uma coisa, olha aqui, ó, só para deixar bem claro. Eu até comentava com o Labareda isso hoje. Cadê o Labareda? Está santo aí, filho? Esperto, tudo dominado, ligado no esquema, então tá bom. Porque é óbvio que o Espírito Santo, ele sempre age na nossa vida, não é verdade? Só que existe um tempo que ele agia de fora, mas existe um tempo que ele passa a agir de dentro, sim ou não? E o que lhes interessa agora
é o tempo em que Ele começa a agir a partir que Ele faz de nós a sua morada. Não é verdade? É óbvio que o Espírito Santo, ele age na vida do ser humano antes de ele vir morar no ser humano. Mas a primeira manifestação do Espírito Santo em nós, a favor de morar em nós, é quando ele vem sobre nós como uma marca de propriedade. Quando ele vem, quando Deus nos dá ele como marca de propriedade, e logo em seguida, também como garantia das suas promessas. Porque o princípio divino é esse aqui: filho, se você quiser ser meu, eu te garanto a minha promessa. Mas se você não quiser ser meu, não é? Eu não te garanto a minha promessa. E é mais ou menos isso que está escrito lá em Efésios 1, do 13 ao 14. Diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo. Mas crê em Cristo como? Crê nele como Senhor. Não é verdade? Sim ou não? Se com o coração crê que Jesus é o Senhor, não, se com o coração crê que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, mas esse Senhor é o Senhor de escravos, é o seu Senhor, não é simplesmente reconhecer que Ele é Senhor, reconhecer que Ele é o seu Senhor, e existe uma diferença muito grande nisso, não é verdade? Já tenho explicado nesses dias para vocês. A Bíblia diz que você será salvo. Então essas pessoas, elas ouviram a boa notícia, que trouxe para elas a salvação. Por quê? Porque elas creram que Jesus ressuscitou dos mortos, e elas confessaram: Jesus é o meu Senhor, ou seja, Ele é o meu dono, ou seja, eu sou propriedade dEle, Ele me comprou, pagou por mim um alto e bom preço, e eu agora decido ser dEle, e porque decido ser dEle, eu decido viver segundo a revelação que recebemos através do centurião romano. Quem reconhece Jesus como Senhor, tem que obedecer a Ele no mínimo em 3 níveis. Quando Ele diz para fazer, tem que fazer. Quando Ele diz para ir, tem que ir. E quando Ele diz para vir, tem que vir. Acabou. Pastor, mas eu não ouvi Jesus mandar fazer nada. Você não está lendo Bíblia, filho. Porque as principais ordens já foram todas dadas. São ordens para serem cumpridas de geração em geração. E cada geração passa para a próxima geração aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E está escrito, eles deixaram cartas que compõem a Bíblia hoje, para que essas ordens ficassem registradas. Qual é a mais importante delas? Ide a todos os povos do mundo. E você já conhece, não é? Todo o desenrolar da revelação. Essa é a primeira, essa é a grande comissão. Lembra que uma vida com Deus nunca será profunda sem um grande compromisso com o grande mandamento, e também sem um grande compromisso com a grande comissão. Um grande compromisso com o grande mandamento e um grande compromisso com a grande comissão. Mas só faz isso quem se considera propriedade de Cristo. Eu não sou mais meu, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa casa, esse corpo não é mais meu, esse pensamento não pode ser mais meus, o tempo não é mais meu agora. Tudo que faço por Cristo. Amém? Quando nós nos relacionamos assim com o Senhor, Ele nos coloca a marca de propriedade do Espírito Santo. Isso gera em nós imediatamente duas coisas. Fala assim, duas coisas. A primeira é o novo nascimento. Fala assim, novo nascimento.
você nasce novamente espiritualmente. Deus te dá uma nova vida espiritual. Aquela sua vida espiritual antiga estava morta, estava condenada, estava acabada. O Senhor agora, através de um ato milagroso, fala assim, ato milagroso, instantâneo, você nasce de novo. Num abrir e fechar de olhos, nasceu de novo. E você recebe o primeiro dos 5 poderes, ou das 5 libertações, ou das 5 autoridades que Ele quer dar sobre a sua vida. E a primeira é exousia, é poder para decidir. Fala assim, poder para decidir. Poder para escolher. E Ele quer que você escolha ser escravo do Senhor, amém? O verdadeiro arrependimento, ele gera 2 coisas em nós: o discernimento que nós não merecemos nada do Senhor, e o discernimento que nós precisamos nos tornar servos dEle. Pequei contra Deus, pequei contra meu Pai, não mereço mais ser seu filho, vou ir até Ele, eu vou pedir, Pai, me receba como um dos seus escravos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você está me entendendo? A partir daí você recebe esse exousia, você recebe o direito. Fala assim, eu recebo um direito, eu recebo um poder, eu recebo uma condição de me tornar filho de Deus. Ou a gente pode talvez parafrasear, né? Se eu falar uma heresia, me perdoa por favor. Eu recebo o direito de viver como filho, não é? Então nós estamos falando agora sobre como exercer esse direito, amém? Lembra? Nós começamos a falar de como exercer esse direito. Onde é que está isso? Aqui. Como exercer esse direito. E lemos Efésios 4, do 22 ao 24, Paulo fala, portanto, porque o Senhor fez tudo isso na nossa vida, tudo isso que eu estou resumindo para vocês até agora, nos deu a graça, pela ação do Espírito, de crer que Jesus ressuscitou dos mortos, de confessar Ele como Senhor, de nos colocar debaixo da autoridade dEle, assim como o centurião romano. Aí o Espírito Santo veio sobre nós como marca de propriedade e garantia das promessas, gerando em nós a nova vida e liberando o poder de decidir sobre nós, a autoridade de escolher sobre nós, a liberdade de escolher sobre nós. Então, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correto dedicar a Ele. Já vimos o primeiro ponto, que para eu exercer esse direito, eu preciso me despir da velha natureza, amém? Lembra do texto de Moisés lá, Moisés, se o lugar é santo, tira a sandália. O que impede as pessoas se despidam da velha natureza? Basicamente 2 coisas. Primeiro, o apego ao pecado, porque tem gente que é apegado ao pecado. Uma pessoa que não aborrece o pecado, uma pessoa que não tem nojo do pecado. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e quem teme ao Senhor aborrece o mal. Ele vê coisas ruins e isso gera um aborrecimento nele. Isso gera uma sensação ruim nele. Você está me entendendo? Não é? Então muitas pessoas não tiram a velha natureza, porque elas não se aborrecem do mal. Elas veem a condição de pecado delas, e elas simplesmente se acomodam ao pecado. E tem gente que fala assim, quando Deus quiser, eu saio do pecado. Ô Satanás, quem te ensinou isso aí? Ele já morreu na cruz, ele superou aquela aflição que fez ele suar sangue. Pai, afasta de mim esse cálice.
Então você se acomoda no pecado. E quando eu falo pecado aqui, eu estou falando especificamente de coisas erradas. Se acomoda na mentira, se acomoda na pornografia, na masturbação, na fornicação, no adultério, se incomoda no roubo, se incomoda no se acomoda no vício, se acomoda na preguiça. Preguiça é pecado, gente? Claro que é pecado. Meu irmão, preguiça é um pecado tão ruim que Deus não ouve preguiçoso. Ele fala assim: ó, preguiçoso, se tu quer falar com alguém, eu não vou te ouvir. Se tu quer conversar com alguém, vai tentar conversar com a formiga, para ver se consegue. Vê se consegue parar uma formiga para ficar batendo papo à toa, vê? Se você não consegue parar nem a formiga, vai parar Deus para te ouvir? Você está me entendendo? Essa é uma interpretação desse texto aí. Geralmente as pessoas não usam ela. Então, meu irmão, sabe, se acomoda no pecado. E a outra coisa que impede as pessoas de tirar as sandálias, de se despir da velha natureza, é quando acontece com elas o que aconteceu com Moisés. Eles até vão a um lugar sagrado como Moisés foi, mas eles vão por motivos humanos, eles vão por motivos pessoais, eles vão por motivos naturais. O que levou Moisés até o Monte Santo do Senhor? Dar pasto para as ovelhas do rebanho do seu sogro Jetro, que ele pastoreava. Ele sabia que lá era um monte sagrado, ele sabia que lá era um monte de Deus, ele sabia que o reino de Deus é um reino espiritual, que rege todas as coisas, mas ele foi lá por um motivo natural. Quantas pessoas que não se despem da velha natureza, porque tudo que eles buscam no Senhor são as coisas desta vida. Você está entendendo? E nós começamos a falar semana passada de renovação do coração e da mente. Amém? Quem lembra? Falamos sobre renovar o nosso coração. E a ordem é importante. A ordem é essa: primeiro eu renovo o coração e depois eu renovo a mente. Porque entenda uma coisa, irmãos, olha aqui para mim. Nós somos seres racionais, sim ou não? Mas as nossas principais escolhas são regidas pela emoção e não pela razão. É por isso que depois a gente se ferra. Você está me entendendo? Não é? Quem é casado aí? Você escolheu pela razão ou pela emoção? Você fez um cálculo? Vou olhar para o biotipo. Rapaz, olha só o biotipo, olha só a saúde, olha só a genética, você vai dar filho forte, você vai dar filho bom, não vai dar filho pesteado. Você sabia que teve um tempo que na raça humana era assim? Entendeu? Você olhou os atributos da pessoa? Não, foi o coração, não, na verdade. Você olhou, desejou, quis para si, não é verdade? A roupa que você está vestido hoje, olha aí para essa roupa aí, foi uma decisão emocional ou racional? Emocional. A cor da roupa é emocional ou racional? O que eu gosto de azul? Meu irmão, não tem explicação. Olha aqui, não tem explicação. Se você perguntar para a Lara qual é a minha cor, ela vai falar que é azul. Isso tá relacionado a uma emoção, amém? Porque se eu botar a mesma roupa de uma cor que não me agrade, eu vou me sentir igual? Não, a cor vai mudar o meu sentimento. Isso mas racionalmente a cor faz diferença? Não. Você está entendendo? Então, na verdade, embora sejamos seres racionais, nós somos muito mais emocionais do que racionais. Então, se o nosso coração não for renovado, a nossa mente nunca será renovada. Então, tem que começar por renovação, não é? Muitas pessoas, elas pulam a renovação do coração e vão direto para o que eu vou falar hoje, renovação da mente. Elas não vão conseguir.
Nós aprendemos que para ter a nossa mente renovada, nós temos que pedir sabedoria a Deus, amém? Isso é uma busca, oração. E não é pedir só por proforma. Pedir sabedoria é um ato de reconhecer a sua tolice. Eu não peço sabedoria porque eu sou ganancioso e quero ter mais sabedoria. Eu peço sabedoria porque eu reconheço a tolice em mim. Você está me entendendo? Não é? Eu quero te ensinar uma coisa ao contrário hoje. Eu ensinei para muitos aqui, e eu peço perdão pelo ensinamento, que você lendo Provérbios você ia ter sabedoria, sim ou não? Quem já ouviu falar isso? Me perdoa pelo ensinamento, está errado. Porque na verdade provérbio não faz ninguém sábio. Se não, meu irmão, você lê todo dia e está do mesmo jeito ainda. É ou não é verdade? Sim ou não? Para que serve o provérbio? Quem já passou vergonha lendo o provérbio sozinho dentro de casa? Então, os provérbios servem para mostrar a tolice em você. E aí você reconhece a tolice, se sente uma ameba gospel, e você se joga desesperadamente aos pés do Senhor e pede: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não aguento mais essa vida de tolice, de burrice que eu vivo. Não, mas é, meu irmão, então olha só, quem te dá sabedoria é Deus, não é provérbio. Me perdoa. É só em oração que você consegue sabedoria. Mas a Bíblia diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele não dá sabedoria para quem quer ser mais sábio. Ele dá sabedoria para quem reconhece a tolice. Ele não cura quem quer ser mais curado. Ele cura quem reconhece que é doente. Então leia Provérbios para reconhecer a sua tolice. Se constranja com ela. Se arrependa dela. E envergonhado, chegue diante do Senhor e peça perdão. Você está me entendendo? Mas lembrando que a sabedoria que vem dos céus é antes de tudo, antes de qualquer coisa, faz de qualquer coisa. Nós temos muito conceito sobre sabedoria, não é verdade? Mas ignoramos o mais importante. Antes de tudo, ela é pura, é também pacífica, é bondosa, é amigável, é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Isso aqui é a sabedoria que vem do alto. Você está me entendendo? E a ausência dessas coisas que faz de você uma pessoa tola. Aprendemos também que temos que desenvolver determinadas virtudes, sim ou não? Vimos lá em 2 Pedro 1, do 3 ao 9, não vou repetir. E também aprendemos que temos que ter comunhão com os irmãos, amém? O sangue de Cristo que nos perdoa do pecado, também nos limpa do pecado. O sangue é o alvejante, os seus irmãos são a esponja. Eu descobri uma imagem boa para retratar a igreja. Quem já passou com o carro naqueles túneis de lavagem rápida assim? Já? Hã? Eu quero te desafiar, se você tiver coragem, faz isso. Pede por um daqueles caras deixar você entrar lá, bota um capacete, senão você vai morrer. Bota um capacete, você vai ver aqueles negócios esfregando, você... Meu irmão, você vai sentir mal, vai ou não vai? É isso que acontece entre nós, irmãos da igreja. Às vezes a gente sente assim, sendo esfregado. Ai, aquela pessoa faz uma coisa, gera um desconforto. Aquela pessoa faz uma coisa, gera uma raiva. Aquela pessoa faz uma coisa, gera uma angústia. Aquela pessoa faz uma coisa, gera uma tristeza. Na verdade, você vai sentir assim lá nesse túnel de... O sangue de Jesus é o alvejante. O seu irmão é esse rolo, essa esponja que te esfrega, para que você seja lavado e fique alvo como a neve. Não é se nesse sangue ficar de molho, é se neste sangue lavado. E qual é o processo de lavar? Deixar alguma coisa de molho? Não, o processo de lavar envolve o quê? Esfregar. É ou não é verdade? Bater, não é? No tempo que Jesus disse, que Pedro disse isso, o processo de lavar na beira de um rio, onde as mulheres esfregavam na pedra e batiam a roupa na pedra. Sim ou não? Eu imagino
sabe, o escritor imaginando aquele rio como, as águas do rio como o sangue de Jesus, nós como a roupa e as lavadeiras como os irmãos da igreja. Então, se você aguentar o processo, se você, se deixar ser lavado, tem gente que vai ficar só molhadinho com o sangue de Cristo. Não, filho, tem que ser lavado. Fala assim, lavado. A comunhão com os irmãos. A Bíblia diz: se andarmos na luz, comendo na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E para ter comunhão, meu irmão, só quem luta para ter comunhão sabe como é que é. Entendeu? Quando a gente fala comunhão, vem tanta imagem boa na nossa vida, não é verdade? Depois que está tudo pronto, fica bom mesmo, filho. Mas até aparar as arestas, tirar os espinhos, não é? Tratar a personalidade, orgulho, altivez, vaidade, né? Rejeição, carência, medo, vaidade. Ixi, meu irmão, até lá, né? É o túnel esse lá. Depois fica bom. Tá bom? Amém? Amém. Lembra-se também quem diz que vive na luz, que diz que vive na luz, mas odeia o seu irmão, está mentindo, porque está na escuridão. Então, quando a gente não consegue amar as pessoas, independente de quem elas são, do que elas fazem, é porque nós vivemos nesse nível de escuridão. E hoje nós vamos falar sobre renovação de mente. Fala assim, renovação de mente. Mas a renovação de mente, ela só é possível a partir da renovação do coração, amém? Você pode morrer fazendo o que eu vou dizer para você fazer para renovar a sua mente. Mas se antes não houver renovação do coração, não vai conseguir. O orgulho não vai deixar você ter a interpretação certa. A vaidade vai ajudar o orgulho, entendeu? Não é? A vaidade vai ajudar a carência e também a rejeição e o medo pela falta de fé. Você está me entendendo? Não é? Então você não vai conseguir ter o discernimento correto. É preciso, na verdade é tudo junto, a gente não faz uma coisa para depois a outra, amém? A gente tem que se submeter a todo o processo ao mesmo tempo, não é? Então vamos falar hoje sobre, ainda dentro desse segundo ponto, né? Despir da velha natureza, renovar o nosso coração e a nossa mente. Isso fala do banho, a gente tira uma roupa suja, toma um banho para botar uma roupa limpa. Esse é o processo, amém? Não é? Porque para estar na presença de Deus, temos que estar de roupa limpa. Temos ou não temos? O pai do filho pródigo trocou a roupa dele antes de entrar em casa ou depois de entrar em casa? Antes. E o dono da festa, quando pegou o cara mal vestido lá dentro, fez o que com ele? Mandou sair e ser jogado na escuridão para chorar e ranger os dentes. Você está entendendo? Então é assim que funciona. Então temos que trocar de roupa antes. Imagina a vergonha do filho pródigo na rua. Aqui mesmo. Meu. É a exposição. Nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Eles não mandou para um quartinho lá, não. Antes de entrar na porteira. Aqui mesmo. Isso resolveu a tua vida, filho, eu te aceito. Vinde como estás, mas não entra como está. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muita gente tem entendido o amor de Deus de forma diferente. E você acha que você pode permanecer como está? Não pode. Se você quer avançar mais, precisa de um outro nível de purificação. Amém? Renovação de mente. Fala assim, renovação de mente. 1 Coríntios 2,16. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas. Aí ali, não sei se você vê que tem uma aspas aqui, amém? Ela começa ali e termina antes de terminar o versículo, sim ou não? Ele está citando um trecho do Antigo Testamento. Então o apóstolo fala, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Antes da vinda de Cristo, qual era essa resposta? Ninguém. Ninguém.
Mas, né, eu podia falar assim, ó, mas agora, depois da morte e ressurreição de Cristo e da assunção, que Ele foi para o céu e nos enviou o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas nós o conhecemos, porque Ele está em nós e habitará em nós para sempre. Nós pensamos como Cristo pensa. O que é renovar a mente? É você decidir. Fala assim, decidir. Eu quero, fala assim, eu quero. Das coisas que eu mais quero nessa vida é ter a mente do Senhor. É pensar como Cristo pensa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Os crentes, eles são terríveis. Eu amo os crentes. Porque se eu odiar o crente, eu vou ter que me odiar porque eu sou crentão. Eu já não gostei de crente, mas hoje eu gosto de crente. Eu sou obrigado a gostar de mim mesmo, amém? E por mim mesmo eu sei que os crentes não são fáceis. Como o crente é liberto, você quer que crente é liberto? Ele tem uma criatividade de pensar, meu irmão. Ele inventa formas de pensar. Ele dá nome para as suas formas de pensamento, arminianismo, calvinismo, luteranismo, casadabencismo, Assembleia de Deusismo. Não é verdade? Irmãos, olha só, cá para nós, vocês veem que o povo da Casa da Bênção é bem diferente dos irmãos da Assembleia de Deus? E os irmãos da Assembleia de Deus pensam diferente dos irmãos da Universal? Que pensa diferente dos irmãos da Batista? Que pensa diferente que pensa diferente dos da Deus e Amor, que pensa que todos nós vamos para o inferno? Não é verdade? Concorda comigo? Agora, o mandamento, nós não estabelecemos padrões de relacionamentos que não os pensamentos de Cristo. Sabe, nós não temos que ter uma identidade cultural, nós não temos que ter uma identidade denominacional ou congregacional. A nossa identidade tem que estar em Cristo Jesus. O que me identifica é que eu penso como Ele pensa. Hoje é fácil achar gente na Casa da Bênção que pensa como os da Casa da Bênção. É fácil achar na Assembleia gente que pensa como o da Assembleia. Mas é difícil achar em todas elas alguém que pensa como Cristo. E isso é difícil. É difícil. Irmãos, eu gosto de aconselhar. Eu acho que os meus principais dons dentro do ministério, se tem duas coisas que eu me considero forte, não que eu sou bom e eu tenho que crescer muito, mas né, pregação e aconselhamento. Mas como no aconselhamento eu vejo que as pessoas têm uma mente diferente do que era para ter. Tem pensamentos não só diferentes, muitas vezes contrários, antagônicos, opostos aos quais eles deveriam ter em Cristo Jesus. Então, entenda, por que eu preciso renovar o coração? Porque eu desejo ter a mente de Cristo em mim, eu desejo conseguir pensar como Ele, e a partir daí, todo o meu relacionamento com as formas de manifestações da palavra de Deus na minha vida, tem que ter esse objetivo, eu tenho que mudar de pensamento. Irmãos, uma coisa que eu gosto na minha vida, é que como ao longo do tempo, o meu pensamento muda. Irmãos, eu orando a Deus, para pegar para você sobre sabedoria, quer dizer, sobre renovação de coração. E eu já tinha pregado sobre renovação de coração semana passada para vocês, sim ou não? Eu estava revendo, orando, o Espírito Santo falou assim: tu tem ensinado errado, meu povo. Eu falei: Jesus, fala Deus, tu ensinou eles a buscar sabedoria lendo provérbios, mas a única forma bíblica que eu disse para buscar sabedoria é orando e me pedindo, e pedindo com fé. Aí eu mudei. Vocês viram que eu mudei de pensamento de uma semana para outra? Agora meu pensamento está mais parecido com Cristo, meu irmão. E como eu gosto disso na minha vida, que de tempo em tempo os meus pensamentos mudam.
Eu vou continuar lendo Provérbios, mas não para achar sabedoria em Provérbios, para achar minha tolice em Provérbios. E eu vou orar e vou me envergonhar diante do Senhor, e vou reconhecer a minha doença, e vou pedir para que Ele me cure, porque Ele não cura para os que querem ser mais curados, Ele cura os que são doentes. Ele não dá sabedoria para você ficar mais sábio, Ele dá sabedoria se você reconhece a tolice na sua vida. Confesse a tolice, peça perdão pela tolice, e peça me dar sabedoria. Você está entendendo? Não é? Você já viu aquela pessoa ostentando nos stories, no Facebook, para os outros, aquele provérbio que cabe todinho dentro dela? Porque eu duvido que ela colocou lá para expor a alma dela. A gente não gosta de exposição. A gente colocou lá porque a gente acha que a gente não é assim, e acha que os outros são. Está vendo o cisco no olho do irmão, e não está vendo a trave no seu olho. Está acuando o mosquito, e está engolindo o camelo. Se você continuar nessa vida, eu vou orar para você morrer engasgado. Quem engolir essas coisas grandes, mostra, você se engasga, filho. Você está entendendo? Então eu mudei de pensamento, olha que glória. Para você pode ser algo pequeno, mas isso vai mudar minha vida com o Senhor, que a gente já está mudando, porque eu estou vendo diferente. Deus não é bom? É a meta. Você está me entendendo? Você tem que se relacionar com isso. E isso é possível, pois temos aquele que conhece a mente de Cristo, que é que mora na gente. Ei, se você é propriedade de Deus, Ele está em você, e o Espírito Santo, Ele conhece os pensamentos de Deus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. Irmãos, você entende que esse negócio de provérbios é um segredo? Deus revelou para mim, e aquilo que de graça recebi, de graça dei. Mas pega aí e não esquece, né? Você vai continuar lendo provérbio para buscar sabedoria, ainda vai dizer que a culpa é minha porque eu te ensinei errado, confessei meu erro, pedi perdão e já ensinei certo. Então agora o problema é seu. Amém? Tá certo? Vamos lá então. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. É daqui que vem o maná escondido. É daqui que vem o quê? Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele, o nosso próprio Espírito, que conhece tudo a respeito dele. E, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Tem crente que conhece mais as coisas do mundo do que as coisas do reino de Deus, né? Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Ou seja, Ele quer nos dar a mente de Cristo. Esse é um outro motivo pelo qual o Espírito Santo vem para a sua vida. Se você não quer pensar como Cristo pensa, para que você quer o Espírito Santo aí? Você quer que ele seja um enfeite na sua vida? Aqueles de cedo de mesa? Você está me entendendo? Que tem gente que tem só para enfeite as coisas, não é verdade? Ai, como é lindo, eu não imaginava que é tão lindo assim. Fica aí, enfeitando a minha vida. Né? Não. Depois que Ele nos marca com propriedade, depois que Ele coloca em nós a esperança das promessas, agora Ele quer que a gente se dispa do velho homem, passa por esse processo de alvejamento e se vista da nova natureza. E depois de um coração renovado, temos então que renovar a nossa mente. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Então nós podemos ter a mente de Cristo. Isso é possível, não por uma forma natural, não somente por uma leitura bíblica, você está me entendendo? Mas através de uma busca no Senhor.
E tem coisas que Deus vai te dar, você buscando nele coisas para você. Olha aqui para mim, mas as maiores coisas que Deus vai te dar, Ele vai te dar você buscando nele coisas para os outros. Quanto tempo eu busco sabedoria no Senhor, e Ele nunca disse isso para mim, mas o que eu busquei para vocês, Ele disse para mim, para me dizer para vocês. E eu já fui abençoado por isso. Porque bem mais aventurado é aquele que dá, do que aquele que recebe. Porque o que busca para dar, recebe muito mais de Deus, daquele que só busca receber. Está entendendo? Então, e eu tenho que me relacionar com a palavra, para ter a mente de Cristo, mas eu preciso estabelecer um ambiente, fala assim, ambiente. Uma atmosfera. Eu preciso estabelecer um ambiente. Não basta eu, de qualquer forma, eu querer ter a mente de Cristo, mas eu não estabelecer o ambiente correto, porque tu tem que ter um ambiente, não é verdade? Olha aqui para mim, meus irmãos, olha só, o templo do Antigo Testamento, ele nos fala algo muito importante sobre nós. O ambiente interno do templo, todo enfeitado, todo bonito, todo organizado, todo chique. Não, aquilo era chique demais. Quem entende decoração, lê a instrução que Deus deu para Moisés fazer o templo, chega a ficar assim, ó, negócio de ouro, de bronze polido, cortina de linho na tal cor, na outra cor, na outra cor. Você está me entendendo? Meu irmão, eu nunca li isso com olhos de decoração, mas quem gosta de decoração olha aquilo e fica assim, rapaz, que tem um passo, meu irmão, e pouca gente podia entrar lá dentro. Nós temos que estabelecer um ambiente dentro de nós, principalmente na nossa mente, né? Depois do coração renovado, agora a mente. E que ambiente é esse? É o ambiente estabelecido pelos princípios da cruz. Quem lembra dessa cruz aqui? Quem tem ela? Amém. Existe um ambiente e existe princípios. O ambiente, para você tem que decidir estabelecer na sua vida um ambiente de transparência e reconciliação. Fala assim, transparência e reconciliação. Quem aqui já lendo Bíblia, ou orando, ou escutando uma mensagem, ou fazendo um aconselhamento, lembrou de algo na sua vida que ninguém sabe, sentiu vergonha e decidiu não contar para ninguém? Não precisa nem levantar a mão. Mariana teve coragem de levantar a mão. Meu irmão, eu me lembro uma vez, meu irmão, que o Espírito Santo começou a me incomodar para me confessar um pecado. Meu Deus do céu, eu já li de célula. E ele começou, confessa. Eu falei, rapaz, vou ter que confessar para Abraão, velho. Nossa, Deus, com que cara eu vou chegar no Abraão e não sei o quê. E eu falei, não vou confessar. Não vou. Não, eu já confessei para o Senhor. Aí a gente começa a lutar contra a palavra. A gente começa a arrumar argumento para manter coisas na escuridão. Ei, tem que ter ambiente de transparência. O que está na luz todo mundo vê. O que está no escuro ninguém vê. Você está me entendendo? Ambiente de transparência. Meu irmão, eu cheguei momentos, acho que foi uns 2, 3 dias o Espírito Santo me perturbando na minha mente. Nossa, quem já foi perturbado pelo Espírito Santo aí? Ser perturbado pelo demônio ia passear no parque. Quando o Espírito Santo começa a perturbar, filho, se você não entender, você vai sentir saudade da opressão maligna na sua vida. Porque não tem saída, filho. Não tem? Quando você é oprimido pelo demônio, ele tem esperança. Deus, Jesus vai me libertar. Vou lá no meu pastor para orar por mim, não é verdade? E quando é o próprio Espírito, nem vem em mim, meu irmão. Porque se ele mandar um raio para você quando eu estiver perto de você, vai que eu tomo a raiada junto. Então, resolve o problema longe, depois vem. Estou brincando, pode vir sim. Tem que ter transparência. E além de transparência, tem que ter reconciliação, é a base da cruz. A base da cruz é o ambiente, transparência e reconciliação. Não é? Tem coisas e tem pessoas que humanamente a gente nunca mais gostaria de ver, nem falar, nem ouvir, nem chegar perto, não é verdade? A reconciliação é um mandamento, filho. Ei, você não tem essa escolha. Você está me entendendo? Não é?
Pastor, eu sou obrigado a reconciliar? Não. Mas eu tenho que estar aberto à reconciliação? Sim. Quando que eu não sou obrigado a reconciliar? Digamos que eu amo o pastor Marquinhos, a gente é amigão pra caramba, e eu conto todos os meus segredos para ele, até meus pecados eu confesso para ele. E um dia, ele conta isso para o Brian. E o Brian conta para o Igor. E o Igor, levando Yasmin na escola, conta para Yasmin. A Yasmin, quando passaram, fez escandalizado que conta para o Diego. O Diego, sem saber o que fazer, todo descabelado. Conta para o Elvis. O Elvis, nosso Deus, não acredito, nosso pastor vai pedir ajuda para o Gessé para orar por mim. Você está entendendo? Quando vê, saiu 40 pessoas da igreja. Que quem conta um conto aumenta? Vamos, meu irmão. Eu vou perdoar o pastor Marquinhos. Vou estar disposto a reconciliar com ele, mas por enquanto que ele não der fruto de arrependimento, eu nunca mais conto nada para ele. Mas não vou ficar com raiva dele, não, nunca mais. Oh, Deus, eu nunca mais falo nada, pastor, mas só se eu descer aqui. Isso é uma alma aberta à reconciliação? Não. O dia que ele demonstrar fruto de arrependimento, não é? O dia que eu ficar sabendo que ele não contou segredo de mais ninguém, aí eu posso dar novamente a ele um voto de confiança. A reconciliação é obrigatória. Estar aberto à reconciliação é obrigatório. Eu não posso fechar o coração para a reconciliação. Você está me entendendo? Não é? Então, esse é o ambiente. Aí depois vem os princípios da cruz. Dentro desse ambiente de transparência e reconciliação, o primeiro princípio da cruz é a humilhação. Tem gente que não gosta de ser humilhado, é por isso que não quer ser transparente, não gosta de passar vergonha. A questão aqui é que você não foge da humilhação. Ou você se humilha, ou você vai ser humilhado. O bom de quem se humilha é exaltado, e quem é humilhado é só envergonhado, mais nada. Ele disse: se a gente se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, ao seu tempo Ele nos exaltará. Eu vejo muitas pessoas passar pela humilhação, mas não pelo caminho de se humilhar, e pelo caminho de ser humilhado. Olha aqui para mim, se você, por algum motivo, está se sentindo humilhado, é porque Deus te deu oportunidade, muitas vezes, para você se humilhar, e 1, e 2, e 3, e 4, porque Ele é longânimo, e 5, e 6, Ele foi dando oportunidade, e você foi ali, a sua vaidade, o seu orgulho, até que um dia, Ele te humilha, ou deixa você ser humilhado, para que você, depois de humilhado, decida se humilhar. E o pior, sabe o que é? Tem muita gente que está sendo humilhada, mas não está decidindo se humilhar. Você conhece gente humilhada que não decidiu se humilhar? Você pode se humilhar antes de ser humilhado, mas quando você é humilhado, essa é a última chamada. Fala assim: última chamada. A humilhação, você ser humilhado, é a última chamada para você se humilhar. Escreva o que eu estou te dizendo. Muitas pessoas que não entendem que ser humilhado é um grito do Senhor para você se humilhar, se perdem no caminho e nunca mais acham Ele de volta. E vivem ressentidas por resto da vida, às vezes dentro da igreja inclusive, mas nunca mais vivem o plano de Deus para a vida delas. Humilhação, arrependimento, não tenho tempo de falar tudo isso, meus irmãos, senão arrependimento, renúncia, perdão, restituição, reconciliação, disciplina, obediência, descanso e intercessão. Tudo isso para você ter a mente de Cristo. Ei, olha aqui, você já tem o Espírito Santo aí, amém? Se você se considera propriedade dele e age como tal, você já tem o Espírito Santo aí, senão não tem.
Pastor, mas não se desespere, é fácil ter. Porque Ele quer. Quem quer ter o Espírito Santo aí? Deus quer muito mais que você tenha Ele do que você quer ter. Você crê nisso? Você está disposto a morrer para ter? Não precisa, mas Jesus morreu para você ter. Ele quer estar em você muito mais do que você quer que Ele esteja em você. Então, é só fazer. Meu irmão, Ele está assim, ó, doido para entrar. É só você deixar que Ele se joga. Entendeu? Já que você tem Ele, agora é só ter a mente dEle. Deixar Ele influenciar seus pensamentos. Deixar de ser cabeça dura, orgulhoso, vaidoso, metido, achar que está certo. Abra sua mente para o Senhor. E todo relacionamento que você tiver com a palavra de Deus, seja ela lendo, ouvindo Bíblia, ouvindo pregação, aconselhamento, das diversas formas que a palavra de Deus vem sobre nós, meditando nela, pensando nela durante o dia, faça isso com o objetivo de ter um pensamento igual ao de Cristo. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero falar agora sobre 1, 2, 3 coisas que a palavra faz na sua vida, se você tem esse relacionamento dessa forma, com esse objetivo nesse ambiente com ela. Amém? Primeira coisa, a palavra limpa a sua mente. Fala assim: a palavra limpa a minha mente. Quem dentre nós tem mente suja aqui? Eu tenho, você tem. Você não pensa besteira? Eu penso besteira. Tem horas que eu falo assim: nossa Deus, é o Satanás, mas não é ele, não é eu mesmo. Está me entendendo? Como é que pensa uma coisa dessa, meu irmão? Meu irmão, eu me impressiono com as duas coisas, com as revelações que Deus me dá e com as besteiras que eu penso. Verdade. Meu irmão, tem horas que eu estou no meio de uma coisa santa, orando, lendo Bíblia, pula uma besteira na minha mente. Hã? Te consolou um pouquinho mais? Meu Deus. Estou aqui para dar esperança para vocês. Para dizer que vocês também podem. Se eu posso, vocês também podem. Olha o que diz em João 15:13. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Agora, não basta ler a palavra. Tem que ler a palavra com o objetivo certo, no ambiente certo. Porque senão, sabe por quê? Porque senão, se você não aplicar os princípios básicos da cruz e os outros princípios da cruz, você, lendo a palavra, você vai refutar ela, você vai rechaçar ela. Sim ou não? Não é bem assim. Não sei o quê. Porque, mas lá no outro versículo, quem aqui já usou um versículo para anular a validade de outro versículo lendo Bíblia? Olha aí, ó. Vocês não são muito pior do que eu. Você está me entendendo? Meu irmão, quantas lutas eu já passei e não querendo aceitar determinadas coisas, e eu usando a Bíblia contra a própria Bíblia. Você está me entendendo? O Espírito Santo deve olhar para mim nessa hora e pensar assim: tu é bem burro, né, César? Como que tu usa a Bíblia para não fazer o que eu quero que tu faça? E a gente é bom nessas coisas, não é verdade? Por isso que tem que ter a transparência, por isso tem que ter reconciliação, por isso tem que ter uma disposição de se humilhar, de se arrepender, de renunciar, de perdoar, de restituir, de reconciliar. Por isso tem que buscar disciplina, tem que ser obediente, tem que ter uma alma obediente, um coração obediente. A gente que é ruim para obedecer, não é verdade? A gente tem que falar 300 vezes para a pessoa fazer meia vez. Irmão, tem que fazer devocional, tem que orar e ler Bíblia, tem que orar e ler Bíblia. Depois de 3 meses, pastor, já comecei a fazer sério. Então não lê Bíblia? Não, estou só orando. Pastor, agora comecei a ler Bíblia, mas parei de orar, desanimei. Que dificuldade essa vida, filho. Puxa vida. Seja obediente. Aí, nesse contexto, quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a limpeza é dolorida. Quem já limpou unha assim, embaixo assim, às vezes não dói?
porque é craca, porque está grudado, porque é pensamento ruim de muitos anos, é impureza de muitos anos, é costumes que herdamos dos nossos antepassados. Meu irmão, não é uma coisa fácil de limpar, não. A minha mente está de molho na palavra do Senhor há 20 anos e ainda tem que esfregar muito, e ainda dói. O processo de limpeza não terminou, mas quanto mais limpa a minha mente, mais eu consigo absorver pensamentos semelhantes ao de Cristo que o Espírito me traz. Amém? Outra coisa, a palavra liberta. A palavra faz o quê? Quem precisa ser liberto de pensamentos ruins aí? Olha o que diz em João 8, 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que ser liberto de sofisma, de fortalezas e de paradigmas. Lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, ele fala assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Amém? Qual é o sinal de uma mente liberta? Quando você tem domínio sobre os pensamentos. Quando você pode dizer assim: eu não quero pensar mais nisso, e você não pensa mais isso. Simples. Porque os pensamentos é o que enche o seu coração, e o seu coração é o que transborda pela sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu não quero pensar mais nisso. Aquela pessoa me chateou, fez passar raiva, beleza, não quero pensar mais nisso. Acabou. Eu preciso pensar nisso, beleza, quero pensar nisso. Entendeu? Eu consigo levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu cativo o meu pensamento e eu faço ele obedecer a Cristo. É que nem às vezes eu faço com a Lara. Às vezes a Lara não quer obedecer a Leia, eu falo: Lara, obedece a tua mãe. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu já cativei ela. Às vezes ela está querendo fazer isso com a irmã dela, eu falo: Lara, obedece a tua irmã. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu já cativei ela. Cativar a filha é fácil? Os filhos obedecerem da gente é fácil? E pensamento, mais difícil ainda. Quem consegue dominar pensamento, consegue dominar tudo nessa vida. Tudo. Sem exceção. Então, esse é evidente uma mente liberta. A criatividade não é a evidência de uma mente liberta. A irreverência não é evidência de uma mente liberta. A inteligência, o QI, não é evidência de uma mente liberta. A evidência de uma mente liberta é o quanto você consegue levá-la cativa em obediência ao Senhor. Você cativa, você domina, você controla e manda ela obedecer ao Senhor. A palavra de Deus também, ela ensina a verdade. Porque além de você deixar a verdade te libertar, você tem que deixar a verdade te ensinar também, sim ou não? Porque libertação é um ato sobrenatural de Deus, amém? O ensinamento é um ato natural de busca de entendimento, e o entendimento é a base para a revelação. Corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3, dos 16 ao 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Você conhece aquela pessoa que lê Bíblia, mas ela
parece que nunca tem mais entendimento bíblico, nunca sai do erro, não corrige as faltas e não vive da maneira que Deus quer que ela viva. Você conhece gente assim? É porque não teve renovação de coração ainda. É porque não lê a Bíblia com o objetivo de ter o pensamento de Cristo. Você tem que ler a Bíblia assim, ó. Senhor, eu estou lendo a Bíblia aqui, mas o Senhor está dentro de mim. Use essa minha leitura bíblica aqui para me dar a mente de Cristo, para me ensinar a pensar como Cristo pensa, dentro daquele ambiente predisposto à transparência e reconciliação, e a partir dos outros princípios. Nada oculto. Nada oculto. Você não pode aceitar nada oculto na sua vida. E você não pode aceitar ninguém na sua vida que você não esteja disposto a reconciliar. Simples. Eu tenho que estar disposto a confessar. E tenho que estar disposto a reconciliar. Acabou. Você está me entendendo? Essa renovação do coração e da mente, olha só. Quando eu passo por esse processo de renovação do coração e da mente, isso vai trazer sobre mim a conversão dos meus pensamentos, das minhas palavras e do meu bolso. Fala assim: pensamentos, palavras e bolso. Uma pessoa só é verdadeiramente convertida quando os pensamentos dela pertencem ao Senhor, quando as palavras dela pertencem ao Senhor. Eu podia falar um monte de texto aqui sobre pensamento, um monte de texto sobre palavra, não tenho tempo. E quando o nosso bolso é convertido ao Senhor, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A maioria dos crentes passa o dia inteiro pensando em coisas que não são do reino. A maioria dos crentes passa o dia falando sobre coisas que não são do reino. E a maioria dos crentes investe seu dinheiro em coisas, muito mais em coisas que não são do reino. O reino não é prioridade para a vida delas, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em investimento. A renovação do coração e da mente gera no mínimo essas três coisas da nossa vida. Amém? E renovação de coração e mente é a segunda coisa que temos que fazer para exercer o direito de viver como um filho de Deus. Terça-feira agora nós vamos falar sobre se vestir da nova natureza. Depois de de se despir da velha natureza, de passar pelo processo da renovação do coração e da mente, agora a gente está pronto para colocar a roupa nova que o Pai fez para a gente, e aí viver de fato na presença dEle, conforme lhe agrada. Amém? Olha aqui para mim, faça esforço para estar na terça, mas se você não consegue vir por um motivo, seja qual for, pelo menos escute a mensagem que está sendo disponibilizada nos grupos e está no YouTube, no canal da nossa igreja. Temos um canal ICB Curitiba, sabe? Você que tem, todo mundo pode ter YouTube hoje. O que eu te aconselho a fazer? Faça o login no YouTube. Entre no YouTube e faça login. Como é que você faz login? Você pode fazer login no YouTube, ou pelo Facebook ou pelo Google, se eu não me engano, não é? Aí vai aparecer uma fotinho sua lá. Se não tem, põe uma bem bonita para mim te ver, tá bom? Aí você se inscreve no canal do CB Curitiba e dá um like. Assista os vídeos das pregações lá. Quem está nos grupos de célula da igreja, nos grupos de célula está sendo disponibilizado, né, Brian? Tá ou não está? E assista de novo. Assista no mínimo mais 2 vezes essa mensagem. Isso vai trazer uma riqueza tremenda para a sua vida, amém? Porque esse ano, meu irmão, você não vai ter uma intimidade com o Espírito Santo só se você não quiser. Se você não quiser, você vai ter um monte de desculpa para não fazer o que eu estou ensinando para você. Mas se você quiser, Deus vai te dar muita força para você fazer o que eu estou ensinando para você, amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Vamos cantar uma canção. Essa canção, ela nos ajuda a reconhecer que nós temos o Espírito Santo, que Ele está em nós
e que nós precisamos reconhecer isso e desfrutar da presença dele em nossas vidas. Por enquanto que toca essa canção, ore ao Senhor em nome de Jesus, se entregue a Ele, busque um relacionamento com Ele mais e mais a cada dia da sua vida. Tenha um tempo especial para Ele no seu dia. Oh Espírito Santo, vou falar o que todos já conseguiram ver. Ora Ele, ora Ele. Mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fiz de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Seu filho fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Oh, aleluia, aleluia. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu
perceber. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, obrigado pela tua presença em nós. Como somos felizes, porque temos o Senhor nas nossas vidas. Mas, Senhor, nos ajude a perceber a tua presença constante em nós. Passamos boa parte dos nossos dias como que se não tivesse o Senhor habitando em nós. Nos ajude a perceber a tua presença. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos a sensibilidade para ouvir o teu sussurro, o teu cicio, falando conosco, com a nossa consciência. E nos dê coragem, Senhor, para obedecer e atender aos teus pedidos, às tuas ordens, às tuas direções, Espírito Santo. Nós queremos estabelecer uma parceria poderosa com o Senhor. Nós somos o vaso de barro e o Senhor o tesouro que é de ouro. Senhor, ajuda-nos e nos guie nesse caminho, Senhor, para que sejamos efetivos nisso este ano. Pelo menos darmos início a uma boa parceria, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Graças a Deus, amém, irmãos? Pena que o tempo é curto, mas que o Senhor te abençoe. Terça-feira estamos aqui novamente. Não perca a célula para um compartilhamento que vai te ajudar a praticar esta palavra, amém? Deus te abençoe. Não saia sem me dar um abraço.